Já a seguir, vice-versa. Vice-versa com Carlos Zorrinho, líder parlamentar do PS, e Guilherme Silva, deputado do PSD. Boa noite, a ambos. Vamos começar pelo orçamento retificativo, que vai ser entregue amanhã de manhã no Parlamento. Guilherme Silva, talvez começasse por si. Foi construído este orçamento de acordo com as previsões decorrentes da 7ª avaliação. Previsões essas que são mais otimistas do que as conhecidas ontem, avançadas ontem pela OCDE. Corremos o risco de ter um orçamento irrealista? Vamos lá ver. Um orçamento retificativo. É evidente que o momento que atravessamos, não apenas em Portugal, mas na Europa em geral, e sem ser mesmo fora da Europa, é um momento em que as previsões são muito difíceis de acertar. E se reparar, tem previsões do Banco de Portugal num determinado sentido, tem previsões da Comissão Europeia noutro, tem previsões da OCDE, tem previsões do Governo. As diferenças, é preciso também ter essa atenção, não são, de uma forma geral e nos índices principais, de grande relevância. São, por muitos dos casos, até há, no caso da OCDE, no índice mais importante, é perfeitamente coincidente com as previsões do Governo. E noutros haverá variações décimas e noutros haverá variações mais voluminosas. Mas em relação a Portugal, as previsões ainda são mais difíceis. Mas sabendo nós que a trajetória ao longo dos últimos 22 meses tem sido no sentido das previsões, da realidade ser pior do que as previsões, há sinais, isso acentua ou não a possibilidade sinais de termos um segundo retificativo? Vamos lá ver. Já tivemos mais do que um retificativo em situações muito menos, digamos, exigentes e muito menos gravosas, muito menos difíceis do que as atuais. Em todo o caso, há sinais, finalmente, da Europa se ter desperto para medidas de implementação do crescimento económico, de estímulo à economia e de estímulo ao emprego e de combate ao desemprego. De hoje, creio eu, que há uma reunião da Sra. Merkel com François Hollande apontando nesse sentido. Nós próprios, eu diria o contrário. Não, é assim. Nós próprios tínhamos... Só para contextualizar os nossos espectadores, foi Hollande e Merkel em Paris. Exatamente. Porque esta importância de ser Merkel e Hollande e Merkel, é porque é a força e o desejo de Hollande até pressionar a Sra. Merkel, não ao contrário, como é óbvio. Muito bem. O importa é que se entendam e que se entendam no bom sentido, até porque importa que haja cada vez mais governos socialistas na Europa. Temos todos reconhecido. Isso é que é muito importante. Portugal também tem tido algum mal nas suas consequências das medidas por uma persistência da Europa num determinado caminho e relativamente ao qual não tem sido possível fazermos a evolução que desejaríamos e que gostaríamos. E, portanto, eu penso que não é drama se tiver que haver um novo orçamento retificativo, mas não concluo, face aos sinais que há também de alguma mudança, que isso seja uma fatalidade. A realidade é que, desde que este Governo, isto está quase a fazer 2 anos que houve eleições, desde que este Governo governa, as previsões são muito difíceis de fazer, mas como referiu, a realidade tem sempre sido pior do que aquilo que é previsto. E de facto nós estamos a discutir um orçamento retificativo que foi aprovado hoje em Conselho de Ministros, que está a ser divulgado, uma técnica que o Governo tem usado muito pela comunicação social, com pequenos fragmentos, mas que só amanhã é que será conhecido na Assembleia da República. Este atraso de 24 horas, este menosprezo da Assembleia da República, é algo que eu gostava de sublinhar, porque é um padrão de comportamento do Governo. E, de alguma maneira, eu também me interroguei que interesse é que tinha o Governo, que até tinha cumprido o prazo. Na altura, nós, quando marcámos e agendámos estes debates, pensámos que seria difícil cumprir o prazo. Porque é que o Governo, tendo cumprido o prazo, já que aprovou hoje, não entregou hoje na Assembleia? E que entregava hoje. Que leitura é que faz? Acho que é óbvio, é que os dados da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, da UTAL, que é uma unidade independente que funciona na Assembleia da República, que foram divulgados hoje ao fim da tarde, e que dizem que o déficit do primeiro trimestre é 8%, vieram mostrar que este orçamento retificativo, no dia em que for entregue na Assembleia da República, já não é real. Nós não tivemos orçamento de 2013. Ou seja, no dia em que o orçamento de 2013, dia 1 de janeiro, começou a funcionar, aquilo que eram os dados com que ele tinha sido elaborado em outubro, já estavam completamente desatualizados. Portanto, nós nunca tivemos orçamento de 2013. E agora temos um retificativo que entra já abaixo, quer dizer, com dados completamente, não é o OCDE, é o tal que diz 8%
contra 5,5. Ou seja, aquilo que eu acho que é claro, que eu queria deixar como mensagem aos portugueses que nos estão a ouvir, é que este orçamento não é retificável. Ou seja, não vale a pena fazer orçamentos retificativos se não mudarmos a política. Se a política continuar a ser uma política que só pensa que há despesa e receita pelos impostos, e não pensa que a verdadeira receita, a receita saudável, é aquela que decorre da economia a funcionar, se não mudarmos esse tipo de política, podemos fazer os retificativos que quisermos. É sempre a correr atrás do prejuízo. E este orçamento, de facto, entra amanhã e já não está atualizado. Isto é trágico, eu não tenho nenhuma satisfação com isso. Eu gostava muito mais de chegar aqui e dizer, ainda bem, temos um retificativo que vai funcionar, é bom para o país, há bons sinais, há alguns sinais bons na Europa, felizmente, e eu sublinho isso porque acho que é uma atitude de grande, enfim, de estima e de sentido da realidade, referência ao papel que o eixo franco-alemão pode desenvolver numa linha em que o maior poder da França pode compensar os países do Sul, dos países com uma lógica diferente, pode compensar uma certa linha de austeridade pela austeridade do Sr. Schäuble e da linha mais germânica. Neste contexto, eu gostava muito que as coisas tivessem a correr bem. Agora, de facto, os dados não provam isso e, portanto, isso implica mudar de política. Dr. Zorrinho, a memória é curta. Em situações muito menos gravosas que esta, situações desse tipo, de estar a apresentar na Assembleia da República orçamentos em que os dados estavam no dia seguinte demonstradamente... Este caso é na véspera, não é? Demonstradamente desfasados e incorretos, aconteceu mais de uma vez com o governo dos dias Sócrates. Basta lembrar-se, nós próprios denunciamos na altura essa situação, estamos no papel que o Dr. Zorrinho está agora. Agora, é preciso ter não presente... me lembro de ter acontecido. Aconteceu mais não me lembro de ter acontecido. É preciso ter não me lembro, sinceramente. Não estava na Assembleia, mas não me lembro. Ter presente o seguinte. E isto é reconhecido pelos economistas, que aliás são avessos às chamadas previsões. É que, no que diz respeito a um país como Portugal, que está sujeito a este resgate, a esta ajuda externa, a esta situação, e envolve na sua economia merecida a sua própria integração na Europa, numa união económica e monetária, sem a moeda própria, os riscos de variação dos vários índices da economia são muito maiores e por via de componentes que excedem o país. Eu acho que há uma questão... Isto hoje é sabido e é uma das razões, não apenas em Portugal, deixa-me dizer uma coisa, mas em muitos países há esta variação das previsões. É Portugal, nesse sentido... Variação das previsões, isto acontece... Deixa-me fazer uma pergunta, talvez vá ao encontro do seu pensamento. Nesse sentido... Não acontece só em Portugal, basta ver, acompanhar. Mas nesse sentido, Portugal deveria ter exigido mais da Europa? Portugal devia ter exigido mais da Europa. Era bom que pudesse ter capacidade de exigir mais da Europa. Repare, para nós percebermos o funcionamento da Europa e a evolução que felizmente agora está, mas que não restou há um tempo atrás, basta pensar nisto. No tempo de Sr. Sarkozy, a Sra. Merkel reunia sempre antes das cimeiras com o Sr. Sarkozy, ou seja, dava uma atenção particular à França. Todos sabemos o discurso que o Sr. François Hollande fez de discordância da linha que o eixo Merkel-Sarkozy estavam a seguir. E o discurso de que é necessário implementar medidas para o crescimento económico, esta coisa da austeridade vai conduzir à recessão, e é verdade que conduziu. Veja que até agora o discurso de Hollande foi completamente esquecido, não foi dada a menor atenção. Aliás, há um movimento dentro do Partido Socialista francês contra o próprio François Hollande, no sentido de exigir que ele tome em relação à Merkel e à Alemanha uma posição muito mais forte, muito mais radical. É muito curioso. E, entretanto, muito curioso. Fui obrigado a um conjunto de medidas de austeridade contrárias exatamente ao seu programa. Eu, quando coloco esta questão, é para fazermos esta comparação e para responder à sua pergunta. E nós temos feito na Europa aquilo que podíamos fazer para que tudo isso fosse alterado. É evidente que temos, sem sucesso, é verdade, sem sucesso. Mas pergunto eu, se é o segundo maior país da União Europeia, um país fundador, também não sabemos fundador da União Europeia. Também não sabemos muito bem, Guilherme Silva. Desculpe, sabemos que não teve sucesso. E esperemos que agora tenha. Mas até agora não teve. E deve ter problemas internos pelo facto de não ter. E é conhecido, é sabido.
a crise que tem atravessado o Partido Socialista francês por essa clivagem com o Presidente, que aliás é dos Presidentes que mais decaiu em termos de sondagens, como todos sabemos. Se me permite, é muito curioso. Isto só para dizer que se uma França tem estas limitações, como é que Portugal pode ter esta ideia de que chega lá de peito feito e faz e acontece? É muito curioso que o Guilherme esteja aqui, enfim, perante a situação trágica que estamos a viver no nosso país. Sim. Perante a desagregação da coligação da maioria do nosso país. Qual desagregação? Perante as dificuldades internas brutais no PSD. Isso é um discurso, o Guilherme, com esta, eu não o interrompi, ouvi-o com muita calma, embora com muita vontade de interromper, o Guilherme tenha escolhido exatamente falar da Europa e falar do Partido Socialista francês. Bem, se há desagregação e se há quem não ajudou a mudança na Europa, desagregação é nesta maioria, é no seu partido, e se há um país que esteve sempre do lado da Alemanha, se há alguém que disse que queria ir além da Troika, se há alguém que disse que não queria que o BCE tivesse mais poder, se há alguém que esteve sempre a dar força à Alemanha contra a França, já que queremos falar dessa maneira, foi o governo português. Mas já agora, deixe-me dizer o seguinte, o grande problema, o grande erro do governo português foi o erro de ter apostado tudo nas finanças e nada na economia. Ou seja, a economia foi asfixiada. Não, deixa-me terminar, faz favor. A economia não existe. O que significa que, tendo apostado tudo nas finanças, as variações internacionais que refere têm um impacto direto. E não tem máquina económica para dar resposta. Porque, repare, este primeiro trimestre... Portanto, tirou o pouco fogo que a nossa economia ainda tinha, é isso? Repare, a adesão à realidade, ou seja, a capacidade, o pouco fogo que a economia ainda tinha algum, mas a nossa economia está completamente parada. E a questão de fundo é esta, repare, estes 8% hoje da UTAL e também as verbas anteriores, o que é que dizem? Dizem que, por exemplo, a nossa despesa com subsídios de desemprego subiu 14%. Ora, é óbvio, quando não há economia, isto derrapa com o sofrimento das pessoas que se ficam desempregadas, derrapa com o sofrimento das pessoas que não podem descontar para os serviços de segurança, por exemplo, derrapa com o IVA a ter subido na energia, na restauração. Eu sei que na Madeira não concorda que o IVA do turismo tenha subido como subiu, mas depois a cobrança do IVA... A cobrança do IVA da restauração... A cobrança do IVA baixou em termos reais. Os consumos intermédios baixou, é verdade. É verdade. O único imposto que subiu foi o IRS. Certo, todos os outros baixaram. Os consumos intermédios, lembra-se quando se dizia as gorduras do Estado, os consumos intermédios subiram, ou seja, nós esquecemos-nos da economia. E o ministro Álvaro Santos Pereira, bem destrabucha, de vez em quando aparece uma medida ou outra, mas Portugal agarrou-se às finanças e falhou. E a recuperação da Europa, a recuperação do país tem que ser feita com as pessoas e com a economia. Isso é absolutamente fundamental. Rebate este argumento depois para podermos avançar no debate. O exemplo da Madeira. É muito simples. O raciocínio do Dr. Zorrinho, que aparentemente é um raciocínio cheio de lógica e que tem o lado de dizer aqueles senhores que estão ali no governo são os incompetentes e deixaram a economia entrar são ideologicamente teimosos. Deixaram a economia entrar nesta desgraça da recessão quando tinham todas as possibilidades e podiam ter feito a economia crescer de uma forma excepcional. Não, podiam ter só que se esquece, ou melhor, não se esquece, mas faz-nos esquecer a situação em que o país foi deixado. Ou seja, quando nós estamos... Com uma economia a crescer 7,3 a 2 anos. Quando o país faz o que foi obrigado a fazer, com a corda na garganta, a semanas de poder ter que deixar pagar funcionários e pensões. Também não é verdade. Sabe? Pergunta ao Dr. Teixeira dos Santos que ele confirma. Era bom trazê-lo cá, ele confirma que foi à revelia do próprio Primeiro-Ministro que foi a correr com a pressão dos banqueiros pedir a ajuda externa. Quando estamos numa situação está contado num livro. Quando estamos numa situação destas e sabemos que o nosso tecido económico é fundamentalmente baseado nas pequenas e médias empresas que precisam de, com pão para a boca, de crédito. E havia havia zero de crédito. Porquê? Porque os bancos fizeram a asneira, aliciados por engenheiro Sócrates, de apostar na dívida pública portuguesa e andaram a financiar o Estado. E depois ficaram também na mão de baixo e a naufragar como o Estado ficou.
e nem crédito externo tinham. Portanto, tiveram que buscar dinheiro. Isso já nós sabemos. E tiveram que buscar dinheiro a custos muito elevados. Eu faço um teste. Há um teste muito importante agora. É um teste muito importante. Que era. Força. A economia entrou neste eu deixo um desafio. Deixo aqui um desafio muito claro. E, portanto, é preciso sabermos o porquê das coisas. Então vamos ouvir o desafio de Carlos Rodrigues. Não é difícil, nada. Não, o meu desafio é muito simples. É tão simples quanto o meu desafio é muito simples. Era o João sair deste programa, não quer que saia do programa, mas sair daqui. Já está numa despedimento. Desculpe. Escolher colaborador tão qualificado como ele. Não merece. Escolher aleatoriamente 10 PMEs, perguntarem se tinham mais acesso ao crédito em 2010, em 2011, ou se têm mais acesso ao crédito agora. Passar a ter? Portanto, é perguntar. Primeira questão. Isso resolve, eu acho que é a realidade. As pessoas estão-nos a ouvir em casa, e as pessoas estão a ouvir em casa, deixa-me terminar. As pessoas estão a ouvir em casa, estão a pensar, quem é que tem razão? E se eu não tiver razão, estou a perder, não vou aprender aqui a falar. As pessoas sabem, estão a pensar. A segunda questão é, o que é que os empresários me dizem? Também, com certeza, eu faço um contacto muito grande, mais no Alentejo, que é o Distrito de Évora, fui eleito, mas em Lisboa também. O que é que os empresários me dizem? O que nós precisamos é de procura interna. Nós precisamos é que quem nos compre. E, portanto, nós precisamos de aumentar as pensões mais baixas, de aumentar o salário mínimo, de distribuir mais rendimento. Nós precisamos de pôr dinheiro na economia. Não é só emprestar dinheiro às empresas. Porque emprestar dinheiro às empresas, se elas não tiverem a quem vender, elas também não têm capacidade de pagar esse crédito. Esta perspectiva. E há dinheiro. Há dinheiro. Há muito dinheiro que veio da Troika. Há dinheiro que os bancos têm. Os nossos bancos estão a apostar na dívida pública. Os nossos bancos estão a apostar em financiar internacionalmente. Ainda recentemente, numa visita que eu tive a oportunidade de fazer com o Sr. Presidente da República, aliás, depois que eu acompanhei a Colômbia e ao Peru, nós vimos as empresas portuguesas a investir 1.000 milhões de euros e com financiamento. Ou seja, está-se a apostar... Ainda bem, positivo. Mas precisamos de pôr dinheiro na economia portuguesa. Cada euro que entra na economia multiplica por 10. Devia multiplicar mais ainda, por 12, se nós tivéssemos o mesmo corte year. Quando o dinheiro vai diretamente... Repare, quando eu tenho um salário, imagino, não é verdade, mas estou a fazer um número redondo, ganho mais, mas se eu tenho um salário de 1.000 euros e só recebo 600, 400 são retidos imediatamente pelo Estado, esses 400 não rodam sequer. Não geram economia, não geram procura. Sem isso não vamos a lado nenhum. Só com as finanças não vamos a lado nenhum. O Dr. Zorrinho, o que eu esperava de si, até pelo discurso que o Partido Socialista tem feito, da necessidade das medidas de estímulo ao crescimento, do combate ao desemprego, dos programas que possam efetivamente estimular os nossos empresários e criar novos postos de trabalho, etc. E essa crítica tem sido constante. Eu esperava... E é válida? Não, eu esperava é que agora... Mas é válida? O ideal era ter sido possível conciliar. Infelizmente não foi, e não é só aqui. Vamos aqui à Espanha, a situação é idêntica. Vamos à França, a situação é similar. Apesar de não estarem sob o resgate em que nós estamos, a nossa situação é bem mais difícil porque estamos sob o resgate. Mas o que eu esperava, é que o Dr. Zorrinho comentasse aqui as medidas que o Governo apresentou de estímulo, designadamente o crédito fiscal. Comento com todo o gosto. A medida, que é uma medida... IVA de caixa, etc. São medidas de estímulo à economia e que vão em encontro daquilo... Comento com todo o gosto. Em 30 segundos. Em 30 segundos temos que avançar. Comento que vejo... Eu dou todos os rinhos manter o discurso do passado. Não deixa, por vistos. Nós precisamos de um plano integrado para a economia. Essas duas medidas que foram indicadas são positivas, mas são muito insuficientes. Há outras. Muito insuficientes. Porquê? O IVA de caixa é o IVA de caixa que vai ter praticamente uma validade de um mês, só é em novembro, o ajuste é feito logo a seguir. O crédito fiscal é só por 6 meses, 20% de crédito fiscal para investimentos que estão já a funcionar. Ou seja, são medidas positivas, mas muito insuficientes. O PS propôs muitas outras. Ainda hoje propusemos, está prevista para daqui a 7 anos. Mas nós fizemos um plano que anunciámos e que estamos dispostos a pôr em prática, nomeadamente ainda hoje foi falado na conta corrente com as empresas, no refinanciamento a partir do dinheiro do BCE. Nós temos um plano para a economia crescer e estamos disponíveis para, com o Governo, aprovar tudo aquilo que o Governo propuser de positivo para a economia e nós vamos fazer essas propostas também. Isso sim, austeridade não. Agora, não pode ao mesmo tempo, isso é bipolar e não funciona, não pode ao mesmo tempo dar um pequeno estímulo à economia e depois fazer um corte de 4.800 mil milhões. Não pode, por um lado, dar um pequeno estímulo às empresas e depois cortar a procura. Isso não dá. Isso é o mesmo que o psiquiatra, desculpe lá, estar a receitar um antidepressivo e depois
não sei agora qual é a designação técnica, mas uma coisa para dormir e outra para estar acordado. Não funciona. É muito simples. Essa questão é muito simples. Não funciona. O Dr. Zorrinho faz a crítica de que nós não soubemos conciliar as medidas de conciliação orçamental, não conseguimos conciliar escolheram com as medidas as finanças e não a economia. Deram mais poder de mais a Gaspar e pouco poder à economia. Essa sua observação relativamente ao problema dos 4 mil milhões leva-me a concluir que numa perspectiva futura, numa perspectiva futura, há aí um receio muito grave daquilo que é a opção do Partido Socialista. O Socialista não haverá mais austeridade. Vou-lhe explicar. Com o PS não haverá mais austeridade, nem mais impostos. Desculpe, vou-lhe explicar. Nem mais austeridade, nem mais impostos. Deixa explicar. Nós estamos na terceira intervenção externa destes 30 anos de democracia. Estamos na terceira intervenção externa. Temos a obrigação de refletir o que é que tem falhado, que tem conduzido ciclicamente o país a isto. E há uma coisa fundamental que esta geração que tem responsabilidades políticas tem de assumir. Essa coisa fundamental é tomar as medidas que sejam imperativo tomar para evitar que estes ciclos continuem. Nós não podemos sujeitar o país e as futuras gerações a este sacrifício que estamos a passar agora. E toda a gente sabe, e os estudos estão mais do que feitos e mais do que confirmados, se nós não fazemos um esforço de redução da despesa estrutural do Estado, e que aponta para essa verba e ataca e entenda que é mais, nós não vamos parar este ciclo. E já percebi, é bom que os portugueses saibam, que se o Partido Socialista for governo, vai abandonar esse caminho. Vai abandonar esse caminho. Mas eu explico o que significa, e é bom que os portugueses saibam, que a opção do Partido Socialista é de esquecer o longo prazo, é de esquecer o futuro das próximas gerações e querer sujeitar o país, mais ano, menos ano, a esta situação em que estamos. Deixa-me então dizer-lhe o seguinte. Eu fico a perceber. Porquê? Porque o Partido Socialista pensa sempre nas eleições, pensa sempre no imediato. Nós temos de pensar no país, o mal do país que agora é isto, não temos de pensar no país em termos de Estado, em termos de visão. Deixa o Guilherme Silva rebater. Carlos Zorrinho. Desculpa. Deixa-me dizer o seguinte. A grande diferença, eu sei que o verdadeiro Guilherme Silva rebateria o Guilherme Silva que está a dizer estas coisas porque tem que dizer. Não, era só para os Mas deixa-me dizer o seguinte. Mas não precisa de... Houve três momentos difíceis na nossa, desde o 25 de Abril. Das duas vezes anteriores foram tomadas medidas, governos do Partido Socialista, num caso, num governo do Bloco Central, foram tomadas medidas e recuperou-se. A grande diferença é que desta vez, há 2 anos estamos a tomar medidas e não estamos a recuperar, estamos cada vez pior. E, portanto, nós não abandonamos a quebra. E sabe as razões porque é muito mais difícil recuperar agora do que o passado. Já falou nelas, deixa falar o Carlos Zorrinho. Nós não abandonamos a questão da despesa estrutural. Nós achamos que a despesa estrutural tem que... Não abandonamos. Não abandonamos. Agora, nós achamos é que... Já o disse aqui. Repare, o equilíbrio orçamental faz-se a um patamar de equilíbrio entre receita e despesa. E, portanto, se para reduzir 6% da despesa estrutural, ou 5% da despesa estrutural, reduzir o PIB, como está a acontecer em Portugal, o dobro, isso significa que está cada vez mais longe, como aliás os dados todos mostram, cada vez mais longe do equilíbrio. Se eu tiver 100 em minha casa, reduzir a despesa 10 e reduzir a receita 20, eu estou mais longe do equilíbrio. Estou em 90, mas estou mais longe do equilíbrio. Ou seja, o caminho é pela economia, pela receita, porque o grande erro é que o Dr. Vítor Gaspar, o professor Vítor Gaspar, peço desculpa, que é financeiro, de economia não percebe nada, para ele não percebe nada. Eu perceber um quarto do que eu percebo. De economia não percebe nada. E, portanto, para ele só há 2 coisas. Despesa, que deve estar a aumentar, e receita, que são impostos. Mas é que há receita, que é o funcionamento da economia. E ele disse que não percebe. Bom, temos que avançar. Temos que avançar. Doutor Zorrinho, há uma questão prévia. Sabe que eu tenho razão. Não tem não, porque está a esquecer uma questão fundamental, infelizmente. Está contente com a economia que temos? Não. Está contente com a economia que temos? O nosso país não vive sem recurso ao financiamento externo. E o problema que o Dr. Zorrinho uma economia que não funciona? O problema que o Dr. Zorrinho está a pôr... Mata a economia. O problema que o Dr. Zorrinho está a pôr é descurar aquilo que tem sido curado até agora e que tem levado... Olha, designadamente este orçamento retificativo não foi mais pesado para os portugueses porque há uma poupança grande dos juros. Não é verdade. E essa poupança, é verdade. É porque houve flexibilidade do déficit. E essa poupança já estás atualizado. Essa poupança nos juros tem a ver com esta conciliação orçamental que permite que Portugal vá aos mercados e vai aproximar-se disso em condições bastante mais acessíveis e essa poupança é para a economia. Pense nisso. Se não conseguir essas condições
para o financiamento do Estado português e por arrasto da banca portuguesa e das grandes empresas portuguesas, não vai conseguir financiamento para a economia em condições acessíveis. O Guilherme é jurista, portanto, não vai, respeito os seus conhecimentos. Pode ter o seu discurso teórico todo. Respeito os seus conhecimentos. Agora, mas a baixa dos juros em Portugal, a baixa dos juros em Portugal deve estar na atualização do BCE. Ainda bem que isso aconteceu. Ainda bem que isso aconteceu, mas deve ser isso. Mas sabe muito bem que não se deve só isso. E que o PS defendeu sempre. Sabe perfeitamente que há países que não tiveram esse sucesso que nós tivemos, porque tivemos as medidas... O Chipre, as medidas internas adequadas. Tem uma taxa de juros 2,5%. A própria concessão de prazos que temos tido, temos cumprido, etc. Eu estou muito preocupado com o vosso programa. Vou deitar fora esse trabalho todo. Eu gostava de vos ter... Os portugueses não merecem, que esse sacrifício todo que fizeram não merecem. Eu gostava de vos ter ouvido falar sobre os 25 anos de ajuda financeira da Europa a Portugal, mas esgotámos o nosso tempo. Gostava também de ter falado sobre o Congresso, aliás, a conferência promovida por Mário Soares. Eu gostava muito de ter falado dessa conferência. Eu gostava muito de ter falado dessa conferência. Então, um minuto para falar da conferência organizada por Mário Soares. Eu gostava muito de falar dessa conferência. Acho que é uma conferência muito importante. É uma conferência que é um sinal marcante, mas que é uma conferência que eu deixava aqui o apelo aos portugueses, que tem que ser repetida, com o Dr. Mário Soares sem ele, em todo o país. Alargada aos democratas cristãos, aos sociais-democratas, aos homens e mulheres sem partido, mas que estão indignados com este governo, porque é preciso um grande movimento de transformação para travar esta dinâmica e para criarmos uma nova dinâmica. O Dr. Mário Soares, com a lucidez que tem, mesmo com a idade que já tem, deu um pontapé de saída. É muito importante que este pontapé de saída se multiplique e se alargue. E é nesse sentido que eu estou muito contente por estar a acontecer hoje na Aula Magna. António José Seguro devia ter ido à conferência? Não, penso que não. O PS está representado e está muito bem representado por António Ramos Preto. Então há certamente muitas pessoas, votantes do PS, votantes de outros partidos, está certamente muita gente que está unida por uma ideia. Este não é o caminho. Deixa-me só fazer uma pergunta muito curta. A não presença de António José Seguro é compatível com o desejo já manifestado publicamente de uniões caso o PS seja governo? Ainda hoje, eu disse na Assembleia da República, o PS quer a maioria absoluta, mas acha que as dificuldades que o país neste momento atravessa exige que, mesmo com a maioria absoluta, se possam fazer acordos de incidência parlamentar ou acordos de governo. E estamos disponíveis a fazê-los à esquerda e à direita. Muito esse bem, é o sentido nacional fundamental. Rapidamente. Eu acho que este acontecimento é um acontecimento preocupante para o António José Seguro e para o Partido Socialista. Porque o Dr. Mário Soares revela com esta iniciativa uma discordância total com a orientação política do Partido Socialista. O que o Dr. Mário Soares quer é um governo de coligação do PS com o Bloco de Esquerda e com o PCP. E seria bom que o Partido Socialista, designadamente o líder parlamentar, que não faça esta conversa de que acordos para aqui, acordos para lá. Assuma claramente, se amanhã não tiver maioria absoluta, se vai coligar com o Bloco de Esquerda e com o PC. Quero assumir, Os precisam de saber. Os portugueses precisam de saber isso. É isso que o Dr. Mário Soares preconiza e o Dr. Zorrinho acaba de dizer que concorda. Quero dizer de forma muito clara o seguinte. Para terminar, com ou sem maioria absoluta, os portugueses ficam a saber disso. Com ou sem maioria absoluta, faremos vai acordo. Ser o grito, vai ser o escárnio da Europa. Vai ser o escárnio da Europa. Não meta medo aos portugueses. Com ou sem maioria absoluta, faremos acordos com quem quiser. O Partido Europeu, ligado com o Bloco de Esquerda e o PCP. Quero que o tempo acabe sem que os portugueses me ouçam. Deixa o Carlos Zorrinho acabar o argumento. Quero dizer aos portugueses uma coisa. Para terminar, para terminar, se o Partido Socialista ganhar as eleições, apostará na economia, apostará na qualificação e numa outra forma de fazer política em Portugal. Carlos Zorrinho, Guilherme Silva, muito obrigado pela vossa presença neste grande jornal. Com o Bloco de Esquerda e com o PC. Obrigado pela vossa presença neste grande jornal. Muito obrigado.